Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido em apenas duas partes e vamos falar do governo Lula depois de um tempo. Hoje não tem como deixar de falar, porque do meio para o fim do dia de ontem, eis que nasce um novo escândalo que tá todo mundo aí observando e tentando entender. O ministro Silvio Almeida foi alvo de denúncias extremamente contundentes. Já foi chamado pelo Planalto, o governo já não sabe nem o que fazer, e inclusive uma das pessoas que o denunciaram foi a ministra Aniele Franco. O que é que está acontecendo nesse país, rapaz? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mostrar o que é que está rolando, que foi revelado pela turma do consórcio, inclusive por algumas ONGs. Aí depois sim falamos da questão do Twitter, amanhã dia 7 de setembro. Tivemos aí uma escalada no tom, principalmente aí vindo de fora para dentro. O cara da Anatel nos Estados Unidos andou falando algumas coisinhas que acho que vale a pena prestar atenção. Um editorial do Washington Post, não foi um jornalista qualquer, foi o grupo Washington Post comentando aí sobre o que está acontecendo no Brasil. Críticas também a nível nacional, editorial do Estadão, mais textos aí de colunistas. Ontem, o Cássio Nunes Marques se moveu, parece que vai mandar aí para o plenário ambas as ações, a do Novo e da OAB. Quero falar sobre isso. E segundo a CNN, parece que pelo menos a questão da VPN tem chances aí de ala do Supremo olhar com bons olhos. E aí tem mais algumas coisinhas para falar com vocês. Falar sobre alguns pontos que eu acho que são relevantes, mas não vou falar agora não. A gente vai falar ao longo do processo. E vejam só. Guilherme Amado assina essa nota ao lado de toda a sua equipe, a Bruna Lima, Eduardo Barreto e o João Pedroso de Campos. Olha o tamanho dessa manchete. Ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida é acusado de assediar mulheres. Entre elas, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Rapaz, essa denúncia é muito complicada, né? O governo do amor é o governo do amor, mas é o governo do respeito. Pera aí. Denúncias chegaram ao Me Too Brasil, organização que acolhe vítimas de violência sexual. Silvio Almeida e Aniele Franco não comentam. Aí o Guilherme Amado foi trazendo algumas coisas e outros jornalistas foram complementando, só vai ficando pior. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi denunciado à organização Me Too por supostos episódios de assédio contra mulheres. O Me Too Brasil, que acolhe vítimas de violência sexual, confirmou a coluna ter sido procurado por mulheres que relataram supostos episódios praticados pelo ministro. A coluna contatou a organização após receber denúncias de suposta prática, do Silvio contra a Aniele Franco, além de outras mulheres. A Aniele não quis comentar os relatos sobre o suposto problema, e procurado Silvio Almeida não respondeu ao Guilherme Amado. Segundo o Me Too, as mulheres que denunciaram Silvio Almeida pediram anonimato. Indagado se uma destas denunciantes foi a ministra, o Me Too afirmou que não poderia confirmar para não expor supostas vítimas. A coluna apurou com 14 pessoas, entre ministros, assessores do governo Lula e amigos da Aniele, como teriam ocorrido os supostos episódios, que incluiriam toque na perna, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além do próprio Silvio supostamente ter dito a Aniele expressões chulas, vulgares. Todos os episódios teriam ocorrido no ano passado. O assunto, olha agora, é de conhecimento de vários ministros do governo. A coluna procurou tanto Aniele quanto Silvio Almeida, ambos não quiseram se pronunciar sobre o tema. O espaço segue aberto para manifestações. Veja que a denúncia é parte do Guilherme Amado, o maior petista do Metrópolis. E os principais jornalistas que trouxeram informações sobre isso é da ala petista da imprensa, como Mônica Bergamo. Ministra Aniele relatou o caso a integrantes do governo Lula. Procurada pela coluna em junho, 3 meses atrás, Aniele não confirmou nem negou o episódio, impedindo que o caso viesse a público já naquela época. Veja que parece que não foi descoberto ontem. De acordo com seus interlocutores,
A ministra não queria transformar o caso em um escândalo público para não prejudicar o governo Lula. Ela foi procurada por mais de um jornalista no período, mas preferiu guardar silêncio e não formalizou a denúncia. Gente, Mônica Bergamo é 100% PT. 100% PT. Ela não ia publicar isso aqui à toa. O Igor Gadelha vem para meio que confirmar o que a Mônica Bergamo falou. Denúncia do Silvio Almeida contra a Aniele já circulava no governo Lula. A coluna conversou, ou seja, o Igor Gadelha e os jornalistas que trabalham com ele conversaram diretamente com pelo menos 4 ministros do governo Lula e auxiliares diretos de Lula. Lula faça alguma coisa. E todos afirmaram que já tinham ouvido relatos de suposto comportamento inapropriado do ministro Silvio com a Aniele. Segundo apurou a coluna, o assunto já chegou há cerca de 15 dias à cúpula da CGU. Ministério responsável por lidar com casos, né, de assédio aí dentro do serviço público. Tem 15 dias, Até o momento o Silvio negou, falou que isso aí é a galera que tá inventando contra ele, que ele não faria isso, tá? Eu não sei, eu quero ver como é que vai ser o desfecho desse caso. Lula é que se vire. Primeira dama, Janja, postou uma foto abraçando a Aniele após as denúncias. Acho que essa foto da Janja diz muito, né? Acho que o futuro do Silvio Almeida já tá começando o caldo entornar. Parece que a Janja já tomou um lado. E acho que a Janja, ela consegue fazer a cabeça do Lula. O que a Aniele aguarda para se manifestar sobre o suposto episódio? Aí, segundo o próprio Guilherme Amado, ela disse que só vai se manifestar publicamente após conversar com Lula. Era esperado, né, que os dois conversem ainda nesta quinta por telefone. Lula está em São Paulo, em virtude da abertura da Bienal do Livro. O Lula é um grande leitor voraz. Vai bater o fio, né, pra contar o episódio. Aí a Mônica Bergamo volta. O governo afirma que o ministro Silvio Almeida terá de dar explicações. Isso aí, Lula. A nota afirma: o ministro Silvio Almeida foi chamado esta noite a prestar esclarecimentos ao Controlador-Geral da União, o Vinícius Carvalho, e ao Advogado-Geral da União, o Jorge Messias, por conta das denúncias. Se fala na imprensa que quem deve vir a público falar alguma coisa, principalmente vai ser o Padilha, né, que é o Ministério do Meio de Campo, meio político. E a Mônica, aí, além dessa questão da Aniele, você viu como o Guilherme Amado falou, né, mais de uma pessoa, a questão do Me Too, eis que vem o filho da Miriam Leitão, Mateuzinho. Estudantes de direito relataram o mesmo problema a colegas. Estudantes da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, ouviram relatos de colegas mulheres que talvez supostamente foram blindadas pelo Silvio Almeida entre os anos de 2007 e 2012, segundo apurou a coluna. O ministro de Lula deu aula na instituição de ensino entre os anos de 2005 e 2019. Segundo estudantes ouvidos pela coluna, o ministro responsável por promover e assegurar os direitos humanos no país, incluindo a formulação de políticas e promoção do direito das mulheres, ele supostamente oferecia notas melhores se as estudantes tivessem encontros com ele. Os relatos são de tentativa de troca de favores calientes para que a avaliação das provas fosse alterada para melhor, incluindo alunas que corriam risco de reprovação nas matérias ensinadas por ele. Nesta quinta, o jornalista Guilherme Amado do Metrópolis publicou uma reportagem na qual afirma que a ação Me Too, né, a Colivite, foi procurada. O caso teve grande repercussão no núcleo duro do governo. Qual vai ser o desfecho disso? Eu não faço a mínima ideia. O que eu sei é que se fosse o governo Bolsonaro, meu amigo, o mundo estava caindo. A oposição cobra afastamento de Silvio Almeida após as denúncias. Vamos ver, vamos aguardar o processo. O que eu sei é que um caso desse no governo Bolsonaro, meu amigo, o mundo estava acabando. Mas assim, era o apocalipse now. Não tem o que falar. Olha, mas como é o governo Lula, aí, né? Curioso.
todo mundo vendo, né? Meio tenso. Mas tá bom. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai ser, se vai ter demissão, se não vai ter, se é culpado, se não é, se são denúncias infundadas, né? Se N.L. Frank está inventando, se toda a imprensa está mentindo, se ele é uma pobre vítima, pode ser isso também, né? A imprensa tá pegando no pé do cara. Eu tô mostrando para vocês o que saiu, que foi revelado, e a maior parte das informações vieram do Matheus Leitão, petistão, Mônica Bergamo e Guilherme Amado. Vamos ver, né? Vamos ver o desdobrar disso. Continuando, quem reapareceu foi o Ben Carr, né? Acho que é Brendan Carr, né? Brendan Carr. O cara lá da Anatel dos Estados Unidos, né? A equivalente. E ele apareceu postando um textão, colocando um documento oficial, endereçado à Anatel. Depois ele divulgou um editorial do Washington Post, eu já mostro para vocês. E a Folha de São Paulo não comentou sobre o que ele postou depois, mas falou sobre a nota específica dele, trouxe alguns trechos já traduzidos. Membro de órgão dos Estados Unidos que regula a comunicação, critica a Anatel por banir o Twitter e pede encontro. Chamou para conversar. Um dos 5 integrantes da Federal Communications Commission, o Brendan Carr, enviou nesta quinta uma carta ao presidente da Anatel, o Carlos Baigorri, com críticas à decisão de proibir o acesso ao Twitter. Na mensagem, Carr saúda a parceria entre as duas agências, que têm funções similares em seus respectivos países, mas ele chama de aparentemente legais e partidárias as ações que a Anatel está conduzindo no Brasil. Ele cita a ameaça de revogar as licenças da Starlink, empresa de satélites para internet de propriedade do Elon Musk. Essas ações punitivas, apoiadas publicamente pela administração Lula, já estão reverberando amplamente e abalando a confiança na estabilidade e previsibilidade dos mercados regulados no Brasil. Olha aqui, mais um comentário nessa linha que foi o tom que incomodou pessoas que não são de direita e que talvez, se você cutucar elas nessa linha, elas podem comprar a sua dor, que é a turma do mercado, os investidores. Líderes empresariais dos Estados Unidos estão abertamente questionando se o Brasil está no caminho de se tornar um mercado ininvestível. Eu acho que esse ponto aí, ele é interessante seguir por essa linha. Na mensagem, pede um encontro com o presidente da Anatel e diz que, se for preciso, ele vem ao Brasil. Ele afirma que o banimento do Twitter do ministro é censura, o que diz respeito à Constituição brasileira. A Anatel foi responsável por efetuar a ordem junto às operadoras. O Carr diz ainda que a determinação pode colocar em risco a relação entre o órgão brasileiro e o americano. As ações sérias e aparentemente ilegais contra o Twitter e a Starlink não são compatíveis com os princípios de reciprocidade, Estado de Direito e Independência, que têm servido de base para a relação entre a FCC e a Anatel e a base para investimento estrangeiro recíproco. Esse ponto, quando mexe no bolso, eu acho que pode fazer muita gente se mover. Eu acho, posso estar errado. O Brendan Carr postou isso no Twitter. Veja só, né? Curioso, a Folha de São Paulo porque a Folha de São Paulo tem correspondentes internacionais. Foi por isso que a Folha de São Paulo achou, né? Mas o brasileiro comum está proibido de obter esse tipo de informação. Está ali a postagem inicial, com a carta assinada por ele. Ainda coloca aqui uns links lá, das coisas que ele está se referindo. Depois ele volta e coloca o editorial do Washington Post, né? O Washington Post concorda, chamando as ações do juiz de autoritárias, repletas de mandatos para remoção e até mesmo mandados de prisão, muitas vezes emitidos em sigilo e com escasso raciocínio para apoiá-los. Musk está certo, eles dizem, e o ministro está errado. E vamos dar uma olhada nesse editorial, que é esse aqui, né? Ficou fora de ordem, isso aqui era para vir depois. Depois eu volto na notícia. Nesta luta pela liberdade de expressão, o Twitter da Elon Musk marcou a posição certa. Tentativa imprudente de um tribunal brasileiro de abafar discurso polêmico online. Aí tá ali. Foi que horas? Na verdade, é 4 às 3h56 da tarde. Quando se trata de liberdade de expressão, Elon Musk tende a falar mais do que habilmente, do que agir. Fala, mas na hora de agir não é desse jeito, né? Em sua última briga pública sobre o assunto, no entanto, ele está conseguindo fazer as duas coisas.
o bilionário da Tesla, da SpaceX, está correto quando diz que a decisão de um jurista brasileiro de proibir unilateralmente o Twitter, da qual ele é dono, de operar no país, é um ataque à liberdade de expressão na internet ao redor do mundo. O juiz do Supremo vem uma busca para limpar a desinformação online há anos, tendo ordenado que plataformas removessem resmas de postagens que ele declarou ameaçadoras à democracia. O esforço recebeu elogios de comentaristas de centro-esquerda durante os últimos estágios do mandato do presidente populista de direita Jair Bolsonaro, já que o então titular e seus apoiadores ameaçaram não aceitar os resultados se perdesse a eleição de 2022. E, de fato, arrancar mentiras com o potencial de distorcer o voto ou inspirar a violência pode ser a coisa responsável para plataformas como o Twitter fazerem certas circunstâncias limitadas. Mas, entretanto, porém, todavia, é mais do que irresponsável para o governo fazer tais chamadas. A história no Brasil mostrou o porquê. A campanha de remoção do ministro pode ter sido eficaz para combater as mentiras, as conspirações da direita, mas há um custo substancial para a liberdade de expressão, com mandados para remoção e até mesmo mandados de prisão, muitas vezes emitidos sob sigilo e com escasso raciocínio para apoiá-los. O movimento recente contra o Twitter é mais do mesmo e simplesmente mais. Depois que o Twitter ignorou as ordens do tribunal para bloquear mais de 140 contas, o juiz avisou que prenderia seu representante legal no Brasil. Isso levou o Sr. Musk a remover a equipe do Twitter do país. Essa falta de presença física, por sua vez, levou o ministro a instruir que o Twitter fosse bloqueado para todos os 220 milhões de brasileiros, sendo que quem usava o Twitter era 20 milhões, né? Você vê que a turma tá chateada, botou a população inteira, que segundo ele poderiam enfrentar multas de quase $9.000 por dia se tentassem contornar a restrição. Se isso soa autoritário, é. É autoritário. Seja qual for a ameaça à democracia que as contas do seu ministro queira eliminar, possam ter representado a ameaça de um funcionário do governo. Limitar a falha de 220 milhões de pessoas, bicho, isso é maior. Ah, mas o Estado... Cara, você censurar 220 milhões de pessoas é pior. É complicado. Juntamente com a escolha do seu ministro de congelar os ativos do provedor de internet Starlink, uma empresa separada do Elon Musk, essa medida alinha o Brasil não com o mundo livre, mas com países, né, do bloco eurasiano, País Vermelho, a Rússia, rapaz. Por tudo isso, os brasileiros não deveriam ter que aturar um governo suprimindo pontos de vista políticos, por mais abomináveis que um tribunal possa achar essas opiniões. O próprio Elon Musk tem o direito de falar o que pensa e ao devido processo legal, apesar da opinião demagógica do Lula, que é uma opinião contrária, e eles colocam a fala do Lula, ó, o mundo não é obrigado a aturar a extrema-direita livre para todos, né, só porque ele é rico. Tá falando do Elon Musk. Essa resposta reflete mal na vocação democrática do Lula, que foi, de fato, legitimamente eleito em 2022. E todo episódio está se transformando em um de um conto de advertência para as democracias que acreditam que a resposta para a expressão online, a problemática é suprimi-la. Washington Post, pelo que eu observo, ele está um pouco mais à direita. Acho que ele seria um pouco mais republicano do que democrata. Talvez por causa disso o texto. Porém, voltando aqui na notícia que eu pulei, a Globo repostou uma matéria da Bloomberg, que é o maior portal do mundo financeiro do mundo. O bloqueio do Twitter no Brasil custa milhões de usuários, né, a Musk, mas afeta pouco a receita de negócios. O bloqueio do Twitter terá pouco impacto nos negócios de Elon Musk, apesar do país ser um importante fonte de crescimento de usuários e influência cultural, mas não tanto de receita. Segundo os funcionários que preferiram não ser identificados, o país sempre representou uma pequena parte das receitas totais do Twitter, apesar de ser um dos maiores mercados em números de usuários. Isso aqui acho que serve de ponto para você jogar por terra algumas denúncias que vêm desse você quer no Brasil... Não, cara, ele não tá fazendo dinheiro. Qualquer dinheiro conta, óbvio. Você tem empresa, você quer vender, você quer faturar, você quer boletar. Mas pelo amor de Deus, pô. Não dá 2%.
o Brasil não dava 2% nas receitas. Isso porque tem um dos maiores mercados consumidores do mundo, com 220 milhões de habitantes. Mas vai tentar explicar isso, né, para a turminha. Por conta de algumas coisas que estão rolando, você vê aí os próprios relatos, você vê o próprio Lula, foi mencionado no editorial do Washington Post. A turma do bastidor comenta o seguinte: sobrou para o governo. Por quê? Porque um grupo de deputados e senadores da oposição prometeu obstruir as votações na Câmara e no Senado a partir da próxima semana. Vamos travar. O anúncio foi feito pelo senador Marcos Rogério, que está chefiando a oposição. A ordem do ministro para bloquear o acesso ao Twitter foi citada como motivação para o protesto. A obstrução da pauta nas duas casas pode gerar graves transtornos ao Palácio do Planalto. O Executivo espera nas próximas semanas a aprovação da regulamentação da reforma tributária e do orçamento de 2025. Tem algumas medidas que estão sendo pautadas. Além da medida principal que está todo mundo discutindo, lembrem do projeto de lei do Amon, aquele deputado federal que está concorrendo à Prefeitura do Amazonas, que o projeto dele não é restrito ao Twitter, é restrito a toda e qualquer rede social. E uma vez que o projeto dele passe, eu acho que nunca mais vai poder sugerir colocar algum tipo de multa para qualquer rede social se alguém usar VPN ou qualquer subterfúgio tecnológico para acessá-la. Ele quer garantir que qualquer pessoa deve ter o direito de se informar por qualquer rede social que ela quiser. Esse projeto, eu acho que ele teria a chance de avançar. É um projeto que ele não é anti ninguém, ele não está sendo mirado em nada. É um projeto genérico que fala sobre todas as redes sociais e fala sobre a conquista de um direitos básicos. Inclusive, dialoga com o artigo 19 da Declaração de Direitos Humanos da ONU. Então, eu acho que vocês entendem a importância num país onde se discute pelo das fake news, que no final do dia, o objetivo da Turminha do Amor é censurar vozes discordantes, né, do discurso que desagrada o Lula. Então, você aprovar um projeto desse, você acaba até por enfraquecer a turminha pró-censura. Porque ainda que as redes falam, não vou pagar, mas vai poder ter acesso? Então, acho que é um ponto aí bem relevante. Esse projeto de lei, o menino lá teve uma ideia boa, viu? Ele parece o Harry Potter, né? O Harry Potter de Manaus. Ideia boa. Uma ideia interessante. Talvez a oposição, só de sugestão. A gente vai obstruir. A gente quer prioridade nesse projeto. Projeto para tudo. Quem que vai ser contra? O Estado vai decidir qual rede social o cidadão pode ou não pode usar? É o Estado que decide isso? Acho que não tem problema na situação dessa, né? Vamos deixar as pessoas optarem por onde elas querem se informar. Vamos obstruir, coloca como uma das pautas, né? Além da pauta principal, todo mundo comentando, porque eu acho que isso pode resolver parte do problema, inclusive já servir de prevenção para problemas futuros que podem vir. Vindo para a imprensa nacional, sobre questões nacionais, Fabiano Lana fala sobre o Twitter. No caso do Twitter, de repente, liberdade de expressão virou um valor menor. Tem muita gente que está incomodada com o que está acontecendo, com a proibição. Muita gente que até... Gente, tem muito jornalista e jurista que fala, não, beleza. A gente tem que ter um representante no Brasil para a empresa continuar operando, mas ainda assim a decisão é muito pesada, a questão da multa é muito pesada, a própria OAB está recorrendo. É um caminho aí que eu acho que se o pessoal tentar resolver no legislativo, vamos travar tudo, a gente não vai votar a reforma tributária, a gente não vai votar o orçamento, a não ser que a gente garanta a liberdade das pessoas. Aí você está negociando com o próprio Congresso e o próprio Executivo. Deixa lá o Judiciário quieto. Essa lei eu acho que deve passar. Nesta sexta, chega uma semana em que cerca de 20 milhões de brasileiros só podem ter acesso ao Twitter se quiserem correr o risco de pagar uma multa de 50 mil reais. Claro, uma decisão aí, né? O Estado de Direito é um dos maiores pilares de qualquer civilização. Sem o cumprimento das decisões judiciais, as sociedades podem entrar em um processo caótico de desobediência civil. No caso do Twitter, entretanto, a decisão do juiz fere um princípio que também deveria ser base de qualquer civilização: a liberdade de expressão, incluindo o direito de saber o que os outros expressam. Deputados, vai que é de vocês. Pesquisa Atlas divulgada hoje no Estadão mostra que os brasileiros estão divididos se o Twitter deve ou não ser suspenso
e está no empate técnico. Lulistas acham que foi certo, direita, bolsonaristas acham que foi errado. Mas independente desse empate técnico, a maioria das pessoas acredita que o ministro agiu por motivações políticas e 64% discordam do valor. É exorbitante essa multa. No final das contas, o que deveria se tornar uma discussão profunda sobre a situação em que dois princípios se chocam, acabou por se tornar mais uma batalha de torcidas. Existe um time pró-ministro e o time pró-Elon Musk, né? Se não fosse dois personagens tão poderosos, com tanta estofo, conquistas e formação e tanto em jogo, poderíamos dizer que parece briga de duas crianças mimadas. De um lado, um ministro que usa sem contenção um perigoso brinquedo que tem em mãos os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. Em tese, para evitar um golpe de Estado, o ministro não renuncia a medidas autoritárias e até mesmo perigosas para qualquer sociedade na busca de seus objetivos, a censura prévia. Do outro lado, Elon Musk, um fanfarrão que debocha abertamente o judiciário brasileiro. Não tinha como acabar em coisa boa esse confronto entre os dois. Nessa circunstância brasileira, aparecem aqueles que se consideram progressistas, democráticos, até mesmo iluministas, mas que no final das contas apoiaram com entusiasmo a proibição do Twitter. Na verdade, caiu a máscara, já que a decisão é contra um inimigo. No caso, Elon Musk, não é isso, na verdade é a direita, né? As pessoas de direita. As favas com a liberdade de expressão e mesmo com a possibilidade de tanta gente acompanhar ou mesmo interferir em um debate mundial que, gostemos ou não, ocorre nessa plataforma. Para eles, essa vedação virou questão menor, um mimimi. Um efeito colateral desses acontecimentos, aí olha a raiva da imprensa, é que grupos que nunca se interessaram pela liberdade de expressão, inclusive que defendem atos autoritários como os 5, hoje pegam a bandeira da circulação irrestrita das ideias. Pessoal, quando foi que vocês viram alguém defender as 5? Já viram isso? Eu tô agonia desses jornalistas. Sabe, é uma demonstração de virtude para mostrar, não, eu estou acima do bem e do mal. Isso aqui, ninguém defende isso no Brasil. Ninguém defende esse tipo de coisa. Sabe, um negócio bobo, coisa de gente bocó. A possibilidade de censura, mesmo que do bem, esconde uma série de nós górdios. Por exemplo, não é tão óbvio assim definir o que é mentira ou mesmo discurso de ódio. Muitas vezes, consideramos como mentira o que é uma asserção verdadeira para o outro. Para um ateu, por exemplo, a expressão Deus existe é uma fake news. Para um religioso, Deus não existe, que é uma expressão falsa. Claro que a medida, quando comparada com... Claro que existe a mentira quando comparada com o fato, mas o que se quer proibir são asserções que desagradam a listas de heresias no momento. Cada período histórico tem seu index de proibições morais do que pode ser expresso. Já foi contra a religião, contra ditadores, hoje pode ser contra minorias, por exemplo. Foi nesse sentido que os verdadeiros iluministas, ainda no século XVIII, defenderam a circulação sem qualquer controle do estado das ideias, inclusive as mais repugnantes. Porque a proibição sempre seria utilizada para atender algum projeto político, seja dos reis, da nobreza, da igreja, do ditador, dos poderosos, dos grupos sociais organizados, seja de quem for. Aí o Fabiano Lana cita o Karl Popper, que sempre pegou liberdade até para seus opositores e como as ideias dele estão sendo distorcidas, para lá para tantas colocar o argumento dele em campo, que é: o que deveríamos reprimir são ações perigosas. Sabe? Isso aqui, cara, vem cá, esse discurso, ele tem alguma chance de trazer um problema real? Não. Então esquece. Mas não tem mais isso. Ele te desagrada e acabou. Você tem que saber tolerar, né, quem discorda de você, amiguinho. Mas o petismo tá daquele jeito. Sem nenhum interesse por princípios, frente ao fato de que diversos países se submetem a ordens judiciais opacas, Elon Musk acabou por desnudar a cena tupiniquim, que foi mais ou menos... Quem falou isso? A própria Helene Cantanhede do Estadão. Que Elon Musk, por linhas tortas, está trazendo um ponto que é importante, né? Uma avaliação aí, talvez puxar o freio. Algumas pessoas precisem puxar o freio. Temos no Brasil uma direita e uma esquerda que são, no fundo, oportunistas e capazes de se agarrar ou jogar princípios fora
a depender das conveniências políticas de ocasião. Mais uma vez, eu queria um dia ter a oportunidade de pegar um cara desse, bater um papo. Falar, cara, me fala aí quando foi que isso aconteceu. Me cita aí os exemplos. Mas não precisa... porque... Bom, me cita assim um exemplo de que vale a pena. Não me fala assim, tem uma conta ali no Twitter que tinha 10 seguidores. Não, não quero saber disso. Eu quero saber... Me diz uma pessoa que falou isso. Me diz uma pessoa. Uma pessoa assim, de influência, um político, um jornalista, alguém associado aí, algum tipo que parece uma liderança. Me diz aí quem se encaixa aí nesse seu padrão. Porque de esquerda eu consigo apontar. Tem print, não falta. Tem notícia, tem a própria imprensa reclamando. Quando é de esquerda, inclusive, a imprensa consegue citar o agente, a data, onde aconteceu o problema, qual foi o problema, possíveis desfechos. Agora, quando é direita, é sempre acusações diretas. Não. Disparos em massa. Que disparos em massa? Você tem algum desses disparos? Você lembra dessa história do disparo em massa? Essa questão de disparo em massa foi um negócio mais absurdo que tiveram. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, o próprio atual presidente do Supremo na época falou, cara, não dá. Faltam critérios probatórios mínimos. Gente, como é que a gente discutiu? Como é que se colocou na mesa uma denúncia de disparos em massa? E você não conseguiu um único disparo. Não existiu o print. O PDT não conseguiu apresentar um único print. Um único print. E até hoje, 2024, essa turma segue de acusações genéricas contra a direita no Brasil. Mas pelo menos o pessoal está um pouco mais aberto. E eu acho que a gente também está no momento que tem que aproveitar, quem tiver espaço, chegar e começar a contar a história sob outro viés, com novos fatos. Aí o Estadão publica seu editorial 24 horas antes do dia 7. Vamos ver o que ele vai fazer. Amanhã deve ter um editorial sobre o dia 7 para falar que o Brasil ainda até hoje não é um país independente, falando um monte de babaquice. E eu tenho para mim que o editorial amanhã deve querer comparar Lula e Bolsonaro, esquerda e direita, e vender o Estadão e sua turma, a terceira via, como os únicos salvadores possíveis para esse país. Mas o de hoje fala o seguinte: o enquadramento político do Supremo. É um editorial que analisa a pesquisa que já foi citada ali da Atlas Intel sobre essa decisão do Twitter, né? Foi certa, foi errada? O que é que as pessoas ao redor do Brasil estão achando sobre isso? Enfim, a ordem de suspender o Twitter foi percebida pela maioria da população como uma decisão politicamente motivada. De acordo com a pesquisa feita entre os dias 3 e 4 desse mês, 56,5% dos brasileiros consideram que o ministro tomou uma medida política ao retirar da rede social, enquanto apenas 41,7%, que também não é um número pequeno, avaliam que o ministro agiu de forma correta do ponto de vista técnico-jurídico. Não é uma questão pequena, 41,7%. Sob a perspectiva estritamente legal, o erro ou acerto de uma decisão judicial, por óbvio, não pode ser medido por pesquisa de opinião, né? Vai ser aí a questão jurídica, pessoal que tem um conhecimento. Contudo, o levantamento da Atlas tem grande valor analítico para revelar o outro lado. O grau de confiança dos cidadãos na corte é enorme em quem votou no Lula. 87,9% dos petistas confiam no Supremo. Em contrapartida, o percentual de desconfiança entre os eleitores de Bolsonaro é de 92,4%. 92,4% das pessoas que votaram em Bolsonaro não confiam nas decisões tomadas pelo Supremo. Por que será, né? Aí o Estadão diz que, ou seja, os cidadãos têm olhado para a corte de uns anos para cá através das lentes da política, mais especificamente da polarização. Se a corte toma uma decisão que atinge em cheio os interesses dos bolsonaristas, é percebida como correta e confiável pelos apoiadores do Lula. Se a decisão afeta o próprio petista, seus aliados ou políticas do governo federal, é tomada com desconfiança pelo segmento progressista da sociedade e aprovada pelos partidários de Bolsonaro. E essas posições, como indicam os números acima, são afirmadas no calor das paixões, sem deixar o mínimo de espaço para reavaliar por concessão a argumentos contrários mais sólidos. Ainda que tenha realmente pessoas no Brasil
que se guiem estritamente pela emoção, deixando-a de lado a razão, pode ser passar pano, pode ser porque é o meu lado, mas eu acho que a turma da direita não bate palma pra tudo. Ainda tem mais pessoas que ainda param, raciocinam, refletem e falam, não, isso aqui foi realmente certo por causa disso ou foi errado por causa daquilo. Eu acho que a turma consegue entender um pouco mais. Tem um pra mim. Está dado um quadro terrível para a saúde da democracia do país. Resta claro a partir desses números, trazidos pela Atlas, que as decisões emanadas da Corte são percebidas de antemão pelos brasileiros a partir desse quadro, né, político-partidário, ou seja, são enviesadas. Em um cenário mais avançado de maturidade política da sociedade, em que pese o fato de que sempre haverá quem sobreponha suas afinidades ideológicas e vieses aos fatos, as decisões judiciais, sobretudo as exageradas pela Corte, seriam avaliadas majoritariamente pela sua acuidade jurídica, né? Se foi tomado ou não de acordo com a Constituição. Só que não é de hoje que o próprio Supremo tem ampliado o desgaste de sua legitimidade por agir não poucas vezes como uma instância decisória que dá menos valor àqueles critérios do que a interesses pouco transparentes. Isso se manifesta quando a Corte se imiscui em questões que não lhe são afeitas, quando retorce sua própria jurisprudência para acomodá-la aos ventos políticos de ocasião, ou quando alimenta conflitos de interesse participando de converscotes por partes interessadas em seus julgamentos. Pululam exemplos desse comportamento daninho para a própria Corte Constitucional. O Estadão encerra falando que, ainda que lento, é fundamental o recobro da vocação da Corte de ser a ermida da Constituição. A Corte precisa se afastar de fato da política, só assim não será percebida, ora vejam, como um tribunal político. É tão simples como isso. E qual é um dos caminhos que o Estadão aponta? Olha um dos caminhos: encerrar os inquéritos longevos, amplos e sigilosos relatados pelo ministro, né? Seria um bom começo para esse movimento auspicioso. O Estadão está escrevendo editorial para falar, cara, o caminho... Eles não vão no abraço assim, o caminho é vocês... Assim, puxar um pouquinho o freio para cima do bolsonarismo. Olha o que a gente já comentou até aqui agora no vídeo. Você vê, problemas diplomáticos já foram colocados na mesa. Problemas diplomáticos. A Folha relata isso. A Bloomberg relata isso. Como é o nome? O Washington Post relata isso. Os 3 jornais, né? A Folha está relatando o que o Brandon Carr está dizendo. Problema, diplomacia internacional. Junto com isso, insegurança jurídica, que eu acho que incomoda uma parcela da sociedade. Mesmo quem não é investidor, porque o cara fica temendo, eita, será que a economia vai desacelerar? Será que eu vou ficar mais pobre? Será que eu vou perder meu emprego? Então tem isso. Multa. A multa passa um pouco do ponto. Você vê, não, aqui a galera discute a questão, né, do banimento, certo ou não, mas a multa meio que ela é uma questão unânime. Todo mundo acha que tá demais. Fim dos inquéritos. Acho que já tá no 5 ou no 6, enfim. Vai colocando isso que vai fazer sentido lá na frente. Aí chegamos na decisão ontem, talvez a decisão jurídica de maior relevância do dia de ontem, né? Porque tem a ver sobre o Twitter e sobre a questão da multa da VPN. Cássio é relator de ambas. Que coincidência, né? Tem 11 pessoas. Sorteou o Cássio de novo. Eu não sei se foram 2 sorteios também, né? Então, beleza, calma. Eu não sei se foi 2 sorteios. Sei que caiu com o Cássio. Ele diz que suspensão do Twitter é sensível e sinaliza tema no plenário da Corte. Ele falou que o tema é sensível, dotar de especial repercussão para a ordem pública e social, e por isso seria pertinente submeter a questão ao crivo do colegiado composto pelos 11 integrantes da Corte. Apesar da sinalização, Cássio não remeteu o caso para análise do plenário diretamente. Por quê? Ele mandou para a PGR e para a AGU. Olha aquela nota que fala sobre Lula foi tragado para o meio do problema, quando a oposição resolve obstruir. O Cássio falou, peraí, vamos jogar todo mundo na fogueira. Ele chamou a AGU e chamou a PGR. A AGU é governo Lula e PGR é Ministério Público. Vamos, todo mundo aqui vai botar digital nisso. Relator de 2 ações que questiona a suspensão no Twitter, o Cássio, deu 5 dias
para PGR e AGU se manifestarem sob o pedido do Novo e do AB. É dois diferentes. O Novo quer que a gente possa usar o Twitter. Não tem banimento do Twitter. É um pedido maior. A OAB é só a questão da multa. Aí tá ali, né? Só depois dos órgãos apresentarem suas avaliações sobre o caso que ele deve analisar as matérias. A ADPF do Novo pede derrubar a decisão do ministro que tirou o X do A. Já a ação do AB contesta um trecho específico que impõe a multa de 50 mil. Aí veio o Cláudio Dantas escrevendo essa nota. Cláudio Dantas versão bolsonarista. Se essa nota aqui fosse de alguém de direita... Não, direita não. Cláudio Dantas é um cara de direita. Se essa nota tivesse vindo de alguém que tem um nome muito associado ao bolsonarismo, ninguém ia levar a sério. Mas como o Dantas escreveu, eu acho que vocês vão levar a sério, porque vocês não vão querer me convencer que o Cláudio Dantas é tiete de Bolsonaro, né? Aí, o Cláudio Dantas está passando o pano para Bolsonaro, porque as coisas estão mais ou menos assim ultimamente. A lição de Cássio no ministro. O pessoal escreve Nunes Marques porque ele já disse que ele não gosta do nome Cássio, mas eu não consigo chamar de outro nome. Então eu sempre falo, eu acho Cássio um nome bonito. Não acho o nome feio. Eu lembro lá, inclusive, um personagem, Cavaleiro Zodíaco. Perdeu a armadura passeia, né? Mas tudo bem. Com despacho simples e direto, o Cássio puxou o freio de mão da marcha insana do ministro contra a democracia. O ministro fez o que se espera de qualquer integrante do Supremo que respeite a Constituição. Cobrou manifestações da Procuradoria-Geral da República e da AGU e avisou que considera encaminhar o caso ao plenário da Corte. A explicação é precisa. A controvérsia constitucional veiculada nesta arguição é sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública e social, de modo que reputo pertinente submetê-la à apreciação e ao pronunciamento do plenário do Supremo. O Cláudio Dantas trouxe um ponto que é óbvio, mas sabe aquela coisa que o óbvio não é óbvio até alguém falar que é óbvio? Não sei se é bem assim que o pessoal diz, mas eu falei, cara, você tem um ponto, Dantas. Você tem um ponto. Ao privilegiar o plenário dos 11, Cássio expõe o atropelo da decisão monocrática do ministro, que bloqueou o Twitter, e essa frase aqui eu achei muito interessante. Resultou no maior ato de censura da história da República. Olhando aqui de forma fria, gente. Qual seria o maior ato da história da República de censura? Será que o Cláudio Dantas ele está exagerando? Será que isso daqui é uma hipérbole? Será que isso aqui é figura de linguagem? Ou será que isso aqui realmente pode ser considerado algo factual? E eu acho relevante de verdade esse ponto. Ainda mais que amanhã o pessoal vai falar, vai ter discurso e tudo mais. Para e pense em tudo que a gente já viu na história do Brasil. No passado a gente já viu, essa música não pode, vamos suprimir essa música, essa matéria não pode. Teve censura no Brasil, né? Tinha lá, o pessoal botava as receitas de bolo, beleza. Fecharam jornal aqui, jornal acolá. Essa questão do Twitter, você está impedindo 20 milhões de pessoas de acessar uma rede social que as coisas mudam conforme o tempo vai progredindo. Antigamente a TV tinha um peso grande, a rádio tinha um peso grande, o jornal tinha um peso grande, continuam tendo seu peso, mas é inegável que esse mundo que a gente vive hoje, que tem internet, que a gente está aqui conversando, que seria impossível no passado, eu tenho uma câmera aqui, beleza, que tem uma estrutura, né, qualquer coisa, tem muitos equipamentos, mas ainda assim, pô, quantas e quantas pessoas você não conhece que tem um estúdio em sua casa? E aí você vê que o Twitter, ele faz parte da nossa realidade, a gente não consegue mais conceber um mundo sem algumas coisas. E é nessa rede social, como falou o Estadão, o Fabiano, cara, não é questão de você gostar ou não gostar. Isso é uma realidade. O debate público acontece no Twitter. A desistência do Biden aconteceu no Twitter. Quantos e quantos fatos importantes da República não, né? Do mundo acontecem no Twitter. Pessoas que se pronunciam no Twitter. Ela é a plataforma onde os políticos se pronunciam. É lá. Você está negando esse acesso a 20 milhões de pessoas. Será que quando o Dantas diz que resultou no maior ato de censura da história da República, é ou não é? Talvez isso seja um ponto interessante para colocar nas discussões.
Talvez o Dantas nem tenha percebido isso quando ele escreveu. Ele tá com raiva, escreveu com figa, talvez, não sei se escreveu com figa na mão, mas enfim. Eu achei isso aqui muito pertinente, muito pertinente. Não vi ninguém falando sobre isso. Fazer uma análise, tentar entender o impacto em nível... Vamos comparar, porque já teve censura no Brasil, vamos comparar. Já teve perfis banidos no país, mas agora ele tá falando banir todo o país. Porque até as pessoas que não usavam o Twitter, agora, se ela quiser, ela não pode usar mais. Mas continuando. Há embutida aí também uma crítica ao encaminhamento do recurso do ministro ao plenário virtual da primeira turma, obliterando o debate público apenas para ver sua ordem arbitrária referendada sem questionamentos ou ponderações e sem escrutínio da sociedade. Cabe aí uma reflexão. E aqui é que eu falei no início, né? Que se fosse da pessoa, ia falar que tá passando pano. Não acho que ninguém ia falar que o Dantas está passando pano. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão do Silvio Almeida. A gente vai dar na piada, porque se for falar sério, a gente chora. Não é estranho essa questão do Silvio Almeida ela só ter vindo a público agora? Sendo que desde junho os jornalistas já estavam questionando a Aniele e tudo mais. Por que veio a público agora? Sempre tem que se questionar o timing das coisas, né? Isso é bem óbvio. E aí, falando de timing, o Dantas fala assim, cabe uma reflexão. No momento em que o Cássio é cobrado a tomar uma decisão tão sensível, surgem na imprensa matérias que pretendem atacar sua honra. Claro, caronas em jatinho, de empresário, passeios em artes, de artistas. Isso não devia integrar a rotina de lazer ou trabalho de um juiz do Supremo. Cássio tá na Grécia, curtindo iatezinho com Gustavo Lima. Mas seus colegas de corte tampouco parecem adotar o zelo e a autocontenção como princípios norteadores na atual quadro da história. Assim, não acho que o Dantas está passando pano. Isso tá falando, pelo menos ficar de olho. É curioso. É curioso que essas críticas surjam meio que agora, né, nesse processo. Mas vamos ficar de olho. Aí, primeiro, uma nota negativa, pra todo mundo ficar mais... Eu já esperava. E depois uma positiva. A negativa vem na Globo. PGR deve se posicionar contra a ação que questiona a suspensão do Twitter. A PGR deve se posicionar contra a DPF do Novo, né? Segundo o Globo, interlocutores da PGR ouvidos pelo Globo acreditam em um parecer técnico discutindo a validade deste tipo de ação. Ou seja, eles não vão entrar no mérito. Eles vão ficar discutindo as pernas. A DPF pode ou não pode ser utilizado para isso? Enfim. A avaliação entre ministros do Supremo também é que essas ações são equivocadas juridicamente e por isso devem ser rejeitadas. A expectativa é que o Paulo Gonet encaminhe manifestação ao Supremo ainda no início da próxima semana. Isso em relação ao banimento do Twitter. O Twitter. Porém, entretanto, todavia, antes é mais positiva. A ala da corte vê margem para rever as multas. Eu comentei dias atrás, né? Falando, não, gente, eu não acho que o Twitter volte. Mas talvez a multa tenha mais margem de manobra. Aí vai caber, né, as pessoas que estão aí, população brasileira, ver o que eles acham melhor. Sabe? A gente não vai ter... A gente já perdeu. Se só a multa cair, a gente não vai voltar pro grau de liberdade que a gente tinha antes. Porque antes todo mundo podia usar o Twitter numa boa, sem nenhum tipo de aparato tecnológico extra. Mas aqui pelo menos é poder utilizar usando VPN. E aí? É tudo ou nada? Ou essa solução pode ter algum tipo de utilidade? Um ala da corte ver margem, né, para rever a questão da multa, né? E essa é a ação da OAB, não é a do Novo. A leitura interna é que há uma dificuldade para a fiscalização da medida. O ministro determinou a multa de 50 mil e tudo mais, né? Uma fonte da alta cúpula do Poder Judiciário disse que o ministro deu uma ordem judicial que, por mais justa e legítima que seja, diante da reiterada insurgência do Twitter, ele não tem meios para fazer cumprir. Imagina se todo mundo realmente começar a usar, você começar a investigar. Vai ser uma baita confusão esse negócio da multa do VPN. Isso aqui pode ser um caminho. Abro também agora um parênteses, umas coisas que eu tava para comentar com vocês no vídeo de ontem, não deu tempo. Isso daqui eu achei curioso. O Jornal Nacional encerrando o seu programa, divulgando a rede Blue Sky, a rede dos petistas. E quem é que coloca esse print para rodar na rede dos petistas? O Jeff Nascimento, que é membro do Washington Brasil Office. Aquele grupo
que vem ajudando a criar laços entre ONGs, políticos brasileiros, com políticos americanos do Partido Democrata. Olha o Jornal Nacional colocando o perfil do Blue Sky no encerramento. Aí falando dessa galera, essa daqui foi uma informação que para vocês pode não significar nada, mas estava diante de mim o tempo todo e eu nunca tinha percebido. Maria Hermínia Tavares. Olha a manchete. O Brasil e a proposta de expansão do BRICS. Com a ampliação em 2023, aqui Brasil resistiu, grupo perdeu nitidez de propósitos. Ela acha bom isso daí. Ela não é pró-BRICS. E ela é de esquerda. O que chamou minha atenção foi a questão do BRICS? Não foi isso. E foi o que então? Bom, vamos voltar para o Washington Brasil Office. A primeira vez que eu tomei conhecimento que os petistas, ONGs, estavam de papinho com a galera dos Estados Unidos foi numa matéria da Comissão Arnes. Quem é que chefiava a Comissão Arnes na época? Isso foi em março de 2022. Maria Hermínia Tavares. Ela estava representando a Comissão Arnes nesse evento, com o Washington Brasil Office. E ela é membro do Washington Brasil Office. Isso daí é o ponto aí, é para falar, beleza, ele vem falando sempre aí que o Lula tá mais alinhado às políticas globalistas do que os seus velhos aliados. Não é isso. Eu sempre olhava a Maria Hermínia Tavares como Washington Brasil Office, Comissão Arnes. Washington Brasil Office, Comissão Arnes. E eu nunca parei para ler, sabe, a biografia dela, que tá aqui na Folha de São Paulo. Professora da USP, da FEFELET. E é membro do SEBRAP, o grupo do Fernando Henrique Cardoso, fundado com dinheiro da Fundação Ford em 1969, ele junto com o Celso Laffer, eu não sei de quando ela é membro disso. São as mesmas pessoas, as mesmas coisas, e são essa galera que está falando sobre isso, mas também está criticando o Twitter. São essas mesmas pessoas que há décadas, estão tomando posições que eu acho que a maioria dos brasileiros não concorda. Olha o que o SEBRAP está discutindo, né? Com apoio da revista Piauí, que é dos Moreira Salles, o que vem depois do neoliberalismo. Com Marcos Nobre e Maria Hermínia Tavares. E quem também? O Sérgio Fausto. Sérgio Fausto é o presidente da Fundação FHC. E onde é que vai ser esse seminário? No auditório do SEBRAP. Parceria SEBRAP com Piauí. As mesmas pessoas vão acontecendo. Aí você olha para a Folha de São Paulo, quem vai soltando várias notícias recentemente, né? Maria Cristina Frias é uma das 5 novas bilionárias do Brasil, segundo a Forbes. É da família Frias. Dona da Folha de São Paulo. Sabe, além de estar na lista da Forbes, a Maria Cristina Tavares também está no Fórum Econômico Mundial. Que coincidência, né? Nossa Senhora. Aí pegando aqui um gancho, e aí vocês vão entender onde eu quero chegar já falar de 7 de setembro. Soros repassa mais de 150 milhões de reais a ONGs brasileiras em 2023. Veja a lista. O valor gasto pela Open Society aumentou significativamente em relação a 2022, quando o Soros enviou inicialmente, vou falar volume em real próximo, 106 milhões. A ONGs que atuam no país, né? Em um ano aumentou mais de 50%. Em 2023, 95 organizações receberam dinheiro da turma do Soros. A ONG mais beneficiada pelo Soros no Brasil foi o Instituto Incube, que recebeu aproximadamente 15 milhões e meio. A maior doação de 9,6 milhões foi assinalada como uma justificativa sucinta para, na base de dados, como apoiar um fundo de resposta rápida no Brasil para promover os valores da sociedade aberta. Uma segunda ação de 4,3 milhões foi marcada com a mesma motivação. Outra de quase 1 milhão ajudou a financiar a Rede Sul-Americana para Migrações Ambientais, um projeto que conecta organizações cujo foco são as imigrações custeadas por fatores climáticos. O quarto repasse, de 600 mil, foi usado para reproduzir conteúdo sobre a Ucrânia em português. Apesar do grande volume de recursos movimentados pelo Incube, é quase impossível obter informações sobre essa ONG na internet. A ONG financiada pelo Soros não tem um site nem perfil visível nas redes sociais. Segundo o mapa das organizações
da sociedade civil, mantido pelo IPEA, a ONG foi fundada em 2020 e tem sede em um imóvel comercial simples no bairro paulistano de Vila Romana. Apesar de ter pouca transparência, o Incub também está na lista de beneficiados de outras fundações internacionais como a Oak Foundation. Cruzes, minha Nossa Senhora. Desde 2016, mais de 600 milhões de reais foram enviados ao Brasil, só pela turma dos Soros. Quem fez o levantamento foi o Instituto Monte Castelo. Nesse período, o principal destino dos repasses foi a Associação de Direitos Humanos em Rede, a Conectas, que também estava aí nessas viagens, discussões para alertar os americanos, os democratas sobre Bolsonaro. Bom, com isso em mente, para falar aqui do dia 7 de setembro, ainda não vou falar sobre, vou fazer a repescagem. A PF vai monitorar o ato do dia 7 de setembro. A PF vai monitorar o ato. A missão, segundo apurou a CNN, é monitorar eventuais ataques à democracia ou ameaças contra autoridades. Mesmo objetivo que seria isso, né? Agentes do Serviço de Inteligência devem atuar infiltrados, de maneira infiltrada. Aí eu quero trazer de novo a polêmica do que eu trouxe ontem e colocar ela de outra forma. Na verdade, eu quero colocar ela de duas formas diferentes. Primeira forma, porque se começou uma discussão por questão de cartazes. Qual é o ganho, ou melhor, qual é o plano de não levar cartazes? Quem defende não levar cartaz, qual é o plano? Qual é o plano de quem não quer levar cartaz? E agora vamos fazer a minha pergunta de ontem. Qual é o plano de quem quer levar cartaz? A pergunta não é sobre o cartaz ou não. A pergunta, gente, é sobre um plano que as pessoas deveriam ter. Começar a olhar a situação na sua complexidade maior. Esse tweet aqui da Tsuka, ele foi mais ou menos compartilhado ontem. Ela colocou aqui algumas coisas. Isso aqui é dela escrito. Ela está trazendo algumas questões que estão rolando lá no Twitter, dizendo o seguinte: irresponsável é quem está fora do Brasil e manda quem está no Brasil fazer A ou fazer B. Pessoas ficam putas da vida com Bolsonaro apenas porque ele sugere algo pensando na proteção delas, mas baixam a cabeça. Né? Ela já tá meio alterada. Quando alguém manda elas fazerem algo, sendo que esse alguém não estará no Brasil para socorrê-las caso algo aconteça. O irresponsável que está fora do Brasil diz: não deixem que mandem você. Não deixem que nenhum político diga a você o que tem que fazer. Apenas o irresponsável pode mandar. Tem muitos comentários. A Tsuki vem comentando muito sobre isso no Twitter. Tá sem medo do cancelamento. Bolsonaro é um câncer na direita. Enfim. Vocês concordam com isso? Entre você discordar de uma coisa ou outra de Bolsonaro, ou discordar de várias coisas na direita, eu acho que esse comentário, ele passa do tom. E comentários assim tem aos montes. E aí, colocar... Vocês que assistem o vídeo de forma mais recorrente, já devem ter isso na cabeça. Quem chegou aqui hoje e está perguntando, e qual é o seu plano? Bom, eu não tenho um plano nenhum pro que está acontecendo. E tenho humildade para falar que eu não tenho um plano nenhum. Eu queria ter um plano. Mas eu tenho algumas coisas que eu acho que vale a pena pensar, observando o que está sendo debatido na imprensa e coisas que vale a se pensar para se chegar em algum lugar. Para se chegar em algum lugar. Por isso que eu acho que vale a pena pensar. Primeiro, vamos começar pelo fim. Fim dos inquéritos. Vamos jogar bem limpo. Me responde, né? Se quiser botar nos comentários até. Se você quiser pegar isso daqui e botar assim número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você botar aqui esses 8 pontos e botar sim, não nos comentários. A gente, às vezes, tirar um tiratema. Eu vou dar uma olhada depois aí, ver mais ou menos aí por alto, né? A percepção. Mas vocês estão vendo recentemente manifestações, pessoas falando sobre esse ponto. Poxa, é importante esses inquéritos chegarem ao seu fim, né? Também interminável. Eu acho que é um ponto a se colocar na mesa e debater. A imprensa está falando desses inquéritos, deles chegarem ao fim, desde as revelações do Glenn e do Serapião sobre o talha-ferro. Eu acho que é um discurso que a direita só tem a ganhar se ela pegar esse discurso e colocar para frente. Qual o plano? Cara, o plano acabou o inquérito. Né? Pelo amor de Deus. Que eu acho que já vai ajudar muito na liberdade. Segundo, pegando aqui o gancho nas ONGs, que foi o que a gente falou por último, que você vê que
os zongueiros, a esquerda internacional tem interesse em censurar o Brasil? Aproveitar essa discussão de soberania, porque Elon Musk também, Elon Musk não está respeitando a soberania nacional? Tá, vamos discutir aí. O PL de soberania nacional vem na sequência. Outra coisa, a questão da VPN. A lei, tem uma lei também, né? Você pode avançar por essa lei. Independente do Twitter, gente, mesmo se o Twitter... Olha só, se o Twitter voltar, vamos supor que segunda-feira a coisa... Não, o Twitter vai voltar. Mesmo que o Twitter volte, será que não é importante passar essa lei? Não, essa lei é importante mesmo sem Twitter. Para o cara ter o direito de se informar por onde ele quiser e garantir que VPN não vai ser banido mais. Porque a questão do VPN está envolvida no Telegram lá atrás. Vocês lembram disso? Pode ser um negócio, independente de qualquer coisa. Outro ponto que eu acho que vale a pena se pensar, as multas. Às vezes, batalha pela volta do Twitter, não sei se pode trazer vitórias, mas a multa, olha as percepções, olha o que vem sendo dito, olha, inclusive, o apoio da imprensa, setores, né, dentro do próprio judiciário, falam, cara, acho que essa questão da multa, não sei, né? Depois, Starlink é um assunto que, você tá vendo, esse assunto perguntando, né? Você tá vendo esses pontos entrarem nas discussões que vocês observam, direita, esquerda, político, falando sobre isso. O ponto da Starlink, ela ganha mais destaque, mas o ponto da Starlink, quando você para e pensa no cara da Anatel disse, o que a Bloomberg tá falando, o que o Washington Post tá falando, o próprio Twitter também, né? Fala, cara, isso tem um problema aí, né? Até econômico, segurança jurídica, né? Você pode colocar junto, que eu não falei nada aqui no vídeo de hoje, as denúncias de ingerência internacional para ampliar o apoio que a direita tem lá fora. O Mike Pence denunciou muita coisa sobre o SID, sobre a NED, sobre o próprio Departamento de Estado, a turma do Biden. Você começar a ecoar isso, você já pensou o New York Times publicando editorial? Olha, as pessoas estão falando sobre isso lá, que esses grupos estrangeiros... Pô, você fala tanto de cartaz, né? Então, assim... Fora o SID, fora a NED, por que tem cartaz mandando órgãos do governo americano sair do Brasil? Já gerou debate lá, né? Quem sabe o Trump presta atenção, o Trump fala, opa, peraí, quando eu virar presidente, vou cortar o financiamento desses grupos que estão sabotando o Brasil. Aproveitar o clima para relatar os fatos sob a ótica da direita. Cobrar outros setores por uma união nacional. É só a direita que vai se manifestar? É só o povo? Cadê os governadores? Cadê os senadores? Cadê os prefeitos, vereadores? Cadê o agro, gente? Cadê o mercado? Sabe, as pessoas discutem as coisas, as pessoas acham o seguinte, se você questiona um ponto, você está defendendo o Bolsonaro. Se você não questiona, você está contra Bolsonaro. É isso, aquilo, outro. Esse pensamento dúbio, gente, não vai levar em lugar nenhum. Tem alguns itens aí que eu estou comentando nos últimos dias. Olhem todas as matérias que estão saindo. Existe uma janela de oportunidade à frente, como existia uma janela de oportunidade em abril, quando teve as confusões do Elon Musk, a imprensa falou, pô, puxa freio de mão, arrumação, etc. O que é que foi protocolado naquela época? Teve algum projeto de lei? Teve alguma medida naquela época em abril que foi protocolada? Não teve. Não teve nada. Mas aí fica de ponto aí para colocar na balança e fazer um ponto. Aí decide, você coloca aí, cara, isso aqui realmente está sendo debatido, não está sendo debatido. E fala, pô, esse item aqui é relevante, esse item não é relevante. Cola os comentários pra gente ver o que o pessoal acha. Se quiser comentar apenas de um específico. Tem discussões que são, eu acho que são produtivas, outras que não. Mas, para quem acompanha o debate nas redes, você fala uma coisa, a pessoa quer adivinhar o que está passando na sua cabeça. Umas pessoas fazem isso por inocência, outras não. Outras não, mas aí deixa lá. Deixa lá. Não vou falar mais nada sobre isso. Fico por aqui. Amanhã estamos de volta para ver o que rolou hoje, né? Nas últimas 24 horas antes de amanhã. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passamos no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. Lembra daquela curtida compartilhada? Volta amanhã e eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!